Trabalhar com os mortos deveria ser tranquilo. Eles não podem te machucar, certo? Errado. Muito errado. Existem pessoas que todos os dias convivem com a morte. Funcionários de necrotério que prepararam milhares de corpos, que acreditavam conhecer todos os segredos dos mortos. Mas alguns segredos são diferentes. Alguns mortos não estão prontos para partir. Os 3 relatos que você vai ouvir agora vão fazer você questionar se a morte é realmente o fim. São histórias de funcionários que viveram o inexplicável, que viram coisas que a ciência não consegue explicar. Prepare-se, porque algumas verdades sobre a morte são mais assustadoras do que você imagina. Relato 1. Meu nome é Carlos e trabalho como técnico em necrotério há 8 anos. Já preparei mais de 1000 corpos nesse tempo. Achava que já tinha visto de tudo até aquela noite de março do ano passado. Era um plantão noturno como qualquer outro. Eu estava sozinho no necrotério do Hospital Municipal, coisa normal para quem trabalha na madrugada. Por volta das 2h15 da manhã, chegou um corpo de acidente de trânsito. Homem jovem, uns 25 anos, motociclista que bateu em um poste na rodovia. O procedimento é sempre o mesmo: receber o corpo, fazer a documentação, colocar na câmara fria e esperar a liberação para a família. Coisa de rotina. Mas desde o momento que vi aquele rapaz, alguma coisa me incomodou. Primeiro foi a temperatura. Corpos de acidente costumam chegar frios, principalmente quando vêm de longe. Mas aquele corpo estava morno. Não quente, mas morno, como se o sangue ainda estivesse circulando devagar. Pensei que fosse impressão minha. A rigidez cadavérica também estava estranha. Normalmente, depois de algumas horas, o corpo fica duro, mas aquele rapaz estava flexível demais, como se estivesse apenas dormindo. Os músculos respondiam ao toque, coisa que não deveria acontecer. Mesmo assim, segui o protocolo. Coloquei o corpo na gaveta refrigerada número 7 e voltei para minha mesa fazer a papelada. O necrotério ficou em silêncio total, só o barulho do sistema de refrigeração funcionando. Foi quando comecei a ouvir. Primeiro pensei que fosse o ar-condicionado fazendo barulho, um som ritmado, constante, vindo da direção das câmaras frias. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais percebia que aquilo não era mecânico. Era respiração. Levantei da cadeira e caminhei devagar até as gavetas. O som estava vindo exatamente da número 7. Colei o ouvido na porta de metal e escutei claramente. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Um ritmo lento, mas constante. Minha primeira reação foi racional. Talvez fosse gás saindo do corpo, coisa que acontece às vezes, ou algum problema no sistema de refrigeração. Abri a gaveta para verificar. O corpo estava exatamente como eu tinha deixado. Braços cruzados, olhos fechados, expressão serena. Mas o peito subia e descia levemente. Era quase imperceptível, mas era real. Aquele homem estava respirando. Não consegui me mover por alguns segundos. Era impossível. Ele tinha sido declarado morto no hospital. Passou por todos os exames. O laudo médico estava na minha mesa, mas meus olhos não mentiam. Aproximei a mão do nariz dele para sentir se havia ar saindo. Nada. Coloquei o dedo no pescoço procurando o pulso. Nada. Mas o peito continuava se movendo. Foi quando ele abriu os olhos. Não foi gradual como quando alguém acorda. Foi instantâneo. Um segundo estava de olhos fechados. No outro estava me encarando diretamente. Olhos azuis, completamente focados em mim, sem piscar. Dei um pulo para trás e bati nas costas na parede. Meu coração estava disparado, as mãos tremendo. Ele continuava me olhando, mas não se movia. Apenas aqueles olhos azuis fixos em mim. Então, lentamente, ele começou a se sentar na maca. O movimento foi mecânico, como se alguém estivesse puxando fios invisíveis. Primeiro o tronco, depois a cabeça, até ficar completamente sentado dentro da gaveta. Os olhos nunca saíram dos meus. Corri para o telefone e liguei para a emergência do hospital. Falei que tinha um problema no necrotério, que precisavam vir imediatamente. Não consegui explicar direito o que estava acontecendo. Quando voltei para a câmara fria, ele estava deitado novamente. Olhos fechados, braços cruzados, exatamente como antes. Não havia mais respiração. Nada. Os médicos chegaram 15 minutos depois e fizeram todos os exames novamente. Confirmaram que estava morto, provavelmente há horas. Disseram que eu estava cansado, que plantão noturno pode causar alucinações. Mas eu sei o que vi.
Aquele rapaz se sentou na maca e me olhou diretamente nos olhos. E a expressão no rosto dele não era de alguém perdido ou confuso. Era de alguém que sabia exatamente onde estava e o que estava acontecendo. 3 dias depois, a família veio buscar o corpo para o velório. Perguntei discretamente para o irmão dele sobre a personalidade do rapaz. Ele me disse que o irmão sempre teve medo de ficar sozinho no escuro, desde pequeno, que era uma pessoa muito apegada à vida. Até hoje não sei se ele estava realmente morto naquela noite ou se alguma parte dele ainda estava lutando para não partir. Só sei que nunca mais consegui trabalhar sozinho no turno da madrugada. Relato 2. Meu nome é Maria e sou auxiliar de necrotério há 12 anos. Trabalho no necrotério municipal da cidade, onde chegam casos de todo tipo, mas nunca vivi nada parecido com o que aconteceu com Dona Esperança. Era uma noite de junho, por volta das 11h40. Chegou o corpo de uma senhora de 73 anos, morte natural, problemas cardíacos. A família estava presente quando trouxeram ela, todos muito abalados. Era uma mulher querida na comunidade, tinha 5 filhos e 15 netos. O que me chamou a atenção primeiro foi como ela estava serena. Alguns corpos chegam com expressões tensas, principalmente quando a morte é sofrida. Mas Dona Esperança parecia estar dormindo pacificamente. A família se despediu e foi embora organizar o velório para o dia seguinte. Ficamos só eu e o Joaquim, que trabalha comigo no turno da noite. Começamos os procedimentos de rotina, preparação do corpo, documentação, essas coisas. Foi quando notei algo estranho. Tinha uma lágrima escorrendo do olho direito dela. Acontece às vezes com corpos frescos, pode ser algum fluido, nada demais. Limpei com um lenço e continuei o trabalho. Mas alguns minutos depois tinha outra lágrima no mesmo lugar. Limpei novamente e observei. Em menos de 5 minutos, outra lágrima apareceu. Chamei o Joaquim para ver se ele notava algo diferente. Ele disse que era normal, que eu não deveria me preocupar. Terminamos a preparação e colocamos Dona Esperança na câmara fria. O plantão seguiu normal até por volta da 1 da manhã, quando comecei a ouvir um som vindo das câmaras refrigeradas. Era choro. Não um choro alto, mas um soluço baixinho, abafado, como de alguém tentando não fazer barulho para não incomodar. Joaquim tinha saído para fumar um cigarro no pátio, então estava sozinha no necrotério. Segui o som até a câmara número 3, onde estava a Dona Esperança. O choro estava vindo claramente de dentro da gaveta. Não eram gases ou ruídos mecânicos. Era o som de uma mulher chorando. Abri a gaveta com cuidado. O corpo estava normal, na mesma posição que deixamos. Mas as lágrimas desciam constantemente pelos 2 olhos agora, formando pequenas poças dos lados do rosto. E o choro continuava, mesmo com a gaveta aberta. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Me virei devagar e vi Dona Esperança em pé, a 3 metros de distância. Não o corpo dela, que continuava na gaveta. Era ela mesma, translúcida, mas perfeitamente reconhecível. Usava o mesmo vestido azul que a família trouxe para o velório. Ela estava chorando e olhando diretamente para mim. Tentei gritar, mas não saiu som nenhum da minha garganta. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Ela deu um passo na minha direção e começou a falar. A voz era baixa, melancólica, mas perfeitamente clara. Ela me disse que não conseguia partir porque tinha um segredo que precisava contar para a família. Algo que guardou durante 40 anos e que estava impedindo ela de encontrar paz. Tentei responder, mas ainda não conseguia emitir som algum. Dona Esperança continuou falando, me contando sobre um dinheiro escondido na casa dela. Economias de uma vida inteira que a família não sabia que existia. Dinheiro suficiente para pagar as dívidas do filho mais novo e ajudar os netos nos estudos. Ela me explicou exatamente onde estava escondido. Dentro de uma lata de biscoitos no fundo do guarda-roupa do quarto dela, embaixo de cobertores velhos. Me pediu para contar isso para a filha mais velha, a Rosa. Quando ela terminou de falar, sorriu para mim e disse obrigada. Depois começou a desaparecer lentamente, até sumir completamente. Olhei para a gaveta. O corpo continuava lá, mas não havia mais lágrimas. O choro tinha parado. Dona Esperança parecia ainda mais serena do que antes. Joaquim voltou alguns minutos depois e me encontrou sentada no chão, ainda tremendo. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que tinha passado mal. Não conseguiria explicar o que tinha acontecido. No dia seguinte, durante o velório, procurei a filha dela, Rosa. Inventei que Dona Esperança tinha falado algo sobre dinheiro escondido antes de morrer, que talvez fosse importante verificar. Não podia contar a verdade. Rosa me olhou estranha, mas disse que ia verificar.
3 dias depois, ela voltou ao necrotério para me agradecer. Encontraram exatamente o que Dona Esperança tinha descrito. Uma lata de biscoitos com R$42.000 em notas guardadas há décadas. O dinheiro salvou a família. Pagaram as dívidas do filho e ainda sobrou para ajudar os netos na universidade. Rosa disse que era um milagre, que a mãe sempre cuidou deles, mesmo depois da morte. Eu sei que não foi milagre. Foi Dona Esperança cumprindo uma última missão antes de partir em paz. Ela só precisava de alguém para levar a mensagem. Desde aquele dia, toda vez que preparo um corpo, me pergunto quais segredos aquela pessoa levaria consigo e se alguma delas voltaria para pedir ajuda novamente. Relato 3. Meu nome é João e trabalho como coveiro e assistente de necrotério há 15 anos aqui na cidade. É uma cidade pequena do interior. Todo mundo se conhece, então cada morte mexe com a comunidade inteira. O caso que vou contar aconteceu no ano passado, com um homem chamado Antônio. Ele tinha 42 anos e se matou num domingo de manhã, enforcamento no quintal de casa. A família ficou destroçada, ninguém esperava. Antônio era uma pessoa conhecida na cidade, trabalhava na prefeitura, tinha esposa e 2 filhos pequenos. Não deixou bilhete, nada que explicasse o motivo. A família não conseguia entender. O corpo chegou no necrotério numa segunda-feira à tarde. Eu e mais 2 funcionários recebemos e começamos os preparativos para o velório, que seria na terça-feira. Desde o primeiro momento, senti que tinha algo diferente naquele caso. Primeiro foram os objetos que começaram a se mover sozinhos. Canetas caindo da mesa, gavetas se abrindo, papéis voando sem vento algum. Pensei que fosse coincidência, mas era sempre quando estávamos perto do corpo do Antônio. Com outros corpos que estavam no necrotério, nada acontecia. Depois começaram os problemas elétricos. As luzes piscavam constantemente na sala onde ele estava. O sistema de som do necrotério ligava sozinho no meio da noite, sempre tocando músicas melancólicas. O ar-condicionado tinha pane toda hora, deixando o ambiente gelado de repente. Na noite antes do velório, fiquei para terminar os últimos preparativos. Era quase meia-noite quando ouvi a voz pela primeira vez. Vinha da sala onde estava o Antônio. Uma voz de homem, baixa, meio rouca, repetindo a mesma coisa. Não me enterrem, por favor. Não me enterrem. Pensei que fosse alguém que tinha entrado no necrotério, mas todas as portas estavam trancadas. A voz continuava, sempre a mesma frase, como um disco arranhado. Fui até a sala e acendi todas as luzes. Antônio estava no caixão, arrumado para o velório, mas a voz continuava saindo claramente da direção dele. Não mexia a boca, mas o som vinha de lá, sem dúvida nenhuma. Me aproximei do caixão e a voz ficou mais alta. Não me enterrem, eu não quero ir, não me enterrem. Foi quando o corpo se mexeu. Não foi muito, só a cabeça que virou na minha direção. Os olhos continuavam fechados, mas a cabeça estava virada para mim. E a voz agora estava mais clara, mais desesperada. Saí correndo da sala e liguei para o padre da cidade. Expliquei que tinha algo errado com o corpo do Antônio, que precisava de ajuda. Padre Manuel conhecia bem nossa família, sabia que não sou de inventar história. Ele veio ao necrotério na mesma hora. Quando entramos na sala juntos, Antônio estava na posição normal novamente, mas as luzes começaram a piscar loucamente e a temperatura despencou. Dava para ver nossa respiração no ar. Padre Manuel começou a rezar e a voz do Antônio ficou mais agitada. Ele gritava para não o enterrarem, que não estava pronto, que tinha coisas para resolver com a família. O desespero na voz era de cortar o coração. Durante a oração do padre, o caixão começou a balançar. Não muito, mas o suficiente para ser impossível ignorar. Objetos voavam pela sala, quadros caíam da parede. Era um caos total. No dia seguinte foi o velório. A família e os amigos vieram se despedir, mas os fenômenos continuaram na frente de todo mundo. Flores murchavam instantaneamente, velas se apagavam sozinhas, o som do sistema falhava constantemente. A viúva do Antônio chegou perto de mim e perguntou se estava acontecendo algo estranho. Várias pessoas tinham comentado que sentiam uma presença, uma energia pesada no ambiente. Durante o velório, ouvi a voz do Antônio novamente, mas dessa vez ele estava falando com a esposa. Dizia que se arrependia, que amava ela e as crianças, que não conseguia partir sabendo o sofrimento que tinha causado. O enterro foi ainda pior. Na hora de descer o caixão, as cordas se soltaram sozinhas 3 vezes. O caixão era pesado, mas parecia que algo estava puxando ele para cima, tentando impedir que descesse na cova.
Conseguimos enterrar no final, mas precisou de 6 homens para segurar o caixão. Durante todo o processo, dava para ouvir batidas vindas de dentro do caixão e a voz do Antônio gritando para não o deixarem lá. Pensei que depois do enterro tudo voltaria ao normal, mas me enganei. Nos dias seguintes, outros corpos que chegaram no necrotério começaram a apresentar os mesmos sinais. Objetos se movendo, luzes piscando, vozes pedindo para não serem enterrados. Era como se o desespero do Antônio tivesse contaminado o lugar. Tive que pedir transferência para outro setor da prefeitura, não conseguia mais trabalhar lá. Outros funcionários relataram experiências parecidas e alguns também pediram para sair. Até hoje, quando passo na frente do necrotério, sinto um frio na espinha. E às vezes, principalmente em noites silenciosas, ainda ouço ecos daquela voz desesperada pedindo para não ser enterrado. Descobri depois, conversando com a família, que Antônio sempre teve muito medo da morte. Desde pequeno tinha pesadelos com cemitério e caixões. Talvez o medo dele fosse tão grande que nem a morte conseguiu acalmar. Alguns dizem que ele ainda aparece no cemitério, principalmente perto do túmulo dele. Outros falam que a esposa às vezes sente a presença dele em casa, tentando pedir perdão pelas crianças. Eu não sei se os mortos podem voltar ou se existem coisas que não entendemos sobre a morte. Só sei que o Antônio não conseguiu aceitar o fim e acabou arrastando outros espíritos para o mesmo desespero. A morte não é o fim. Às vezes é apenas o começo de um sofrimento que se estende além da vida. Esses 3 funcionários nunca mais foram os mesmos depois das experiências que viveram. Todos mudaram de trabalho. Todos carregam marcas psicológicas que persistem até hoje. O que mais impressiona é como cada um deles desenvolveu uma percepção diferente sobre a morte. Carlos, o técnico, passou a acreditar que alguns corpos mantêm algum tipo de consciência mesmo após a morte clínica. Maria, a auxiliar, se tornou uma ponte entre os mortos e os vivos, ajudando espíritos a resolverem questões pendentes. João, o coveiro, descobriu que o medo da morte pode ser tão intenso que sobrevive ao próprio corpo. Será que realmente conhecemos os mistérios da morte? Será que existe algo além do que a medicina e a ciência podem explicar? Esses relatos sugerem que sim, que existem forças e fenômenos que desafiam nossa compreensão racional. A próxima vez que você passar por um necrotério ou cemitério, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que nem todos os mortos estão em paz. Alguns ainda caminham entre nós, presos por arrependimentos, segredos ou medos que nem a morte conseguiu curar. E você, já teve alguma experiência inexplicável envolvendo a morte? Já sentiu a presença de alguém que deveria estar descansado em paz? As fronteiras entre a vida e a morte podem ser mais tênues do que imaginamos.